Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe uma outra questão que vai mexer com a mente de vocês. Todos nós já ouvimos dos relatos bíblicos onde se cita a história de homens grandes que existiram no passado, homens chamados de gigantes. O que vocês acham? Os gigantes realmente existiram? Alguns teólogos dizem que não era bem assim, que na realidade eram homens de grande estatura, como os jogadores de basquete profissional dos dias de hoje. Mas o que você acha? Será que tem algum texto bíblico que dá a medida exata de quanto media um gigante naquela época e podemos fazer um cálculo para entender em metros hoje? Vamos tentar encontrar esse texto? Outra questão. Se os gigantes realmente existiram, de onde que eles saíram? Porque Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, e eles foram multiplicando, foram tendo a sua descendência. Então, os gigantes saíram da descendência de Adão e Eva? Ou houve alguma mistura aí que a gente não entende e que está relatado na Bíblia? Vamos tentar encontrar algum texto que fale sobre isso? Outra pergunta. Se antes do dilúvio existia gigantes, no dilúvio morrem todos os seres humanos do planeta Terra, sobra somente 8 dentro da arca, que é Noé, Sem, Cão e Jafé, que são seus 3 filhos, a mulher de Noé e a mulher de cada um dos seus filhos. 8 pessoas. Então, foi eliminada toda a humanidade, incluindo aí os gigantes, os homens altos, como você quiser chamar. Tá? Só que bem depois do dilúvio, centenas de anos depois, de novo aparecem os gigantes na Terra. E aí? Esses novos gigantes. Davi, por exemplo, lutou contra Golias, o Eteu, que era um gigante. De onde que saíram os gigantes de antes do dilúvio? E de onde que saíram os gigantes de depois do dilúvio? Vamos tentar entender isso? Procurar passagens bíblicas que possam nos esclarecer essas coisas? Vamos ver se conseguimos esclarecer tudo ou vamos ainda ficar com dúvidas? Eu tenho dúvidas ainda, mas vamos lá? Conhecendo a história bíblica, você vai ligando os fatos, vai prestando atenção nos detalhes e você pode chegar a alguma conclusão. Vamos lá. O primeiro texto que fala sobre gigantes na Bíblia é o texto que fala sobre o dilúvio. Gênesis 6. Tem ali, na maioria das Bíblias, um título ali, o dilúvio. Tá? E ali, a partir do versículo 1, já começa a falar algumas coisas estranhas que é difícil de entender e toca na questão dos gigantes. Vamos ler juntos? Vamos lá? Olha só. Gênesis 6. O dilúvio. Capítulo 6, versículo 1. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E aí? Que homens são esses? Os homens começam a se multiplicar e nascem filhas. E aí, os filhos de Deus veem que as filhas são formosas e tomam para si todas as que eles quiseram, todas as que eles escolheram. Quem são os filhos de Deus aqui? Quem são essas filhas dos homens? A maioria dos teólogos dizem que esses filhos de Deus são os descendentes daquele que faz a vontade de Deus, que é Sete. E as filhas dos homens são as descendentes daquele que não faz a vontade de Deus, que é Caim. Tá? E aí, quando eles se unem, quando esses homens tomam essas mulheres, elas ficam grávidas deles. Olha só o versículo 3. 3 e 4. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias são 120 anos. Até aqui a gente vê algo interessante, onde Deus limita a idade máxima do homem. Antes do dilúvio, o homem vivia muitos anos, séculos. Adão, segundo a Bíblia, viveu 930 anos. Matusalém, que foi o que mais viveu, 969 anos. Jared, 962. O próprio Noé, que entrou na arca e teve ali no dilúvio, 950 anos. Mas Deus aqui, ele vê algo
nessa questão de que o homem se multiplica, tem filhas, e os filhos de Deus tomam essas mulheres, e ele fala: meu espírito não vai ficar para sempre com o homem, porque o homem é mortal. E aí ele decide fazer o dilúvio e matar toda a humanidade. Olha só, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então, quando os filhos de Deus tomam as filhas dos homens, que eram formosas, e elas ficam grávidas deles, e dão filhos a eles, e eles são os gigantes, ou esses homens valentes da antiguidade. Então Deus, vendo isso, ele diz: olha, o meu espírito não vai ficar para sempre com o homem, porque o homem é mortal, tá? O homem é mortal. Vai viver só 120 anos. E aí você vai para o 5, ó, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem, que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de haver feito. E daí entra a história de Noé, e daí entra o dilúvio e tudo mais. Mas esses versículos aqui, no princípio do capítulo 6 de Gênesis, fala muita coisa em poucas palavras. Então, como não dá muitos detalhes, você vai ter que ir imaginando, né? Agora, eu não consigo ver aqui que os filhos de Deus fossem os descendentes de Sete e as filhas dos homens fossem as descendentes de Caim. Eu não consigo conectar esse pensamento aqui. Agora, dá para entender uma outra linha de raciocínio, que eu já ouvi alguns falarem, que os filhos de Deus eram os anjos caídos, né? Que eles olharam para as filhas dos homens, ou seja, para as humanas que nasciam dos homens, viram que elas eram formosas, e aí tomaram para si as que eles escolheram, tiveram filhos com elas, e daí nasce algo diferente daquilo que Deus tinha criado, né? Deus criou Adão e Eva, e a descendência deles eram todos humanos, pessoas normais. Mas, de repente, aqui, os filhos de Deus têm filho com as filhas dos homens, e aí é que começa a sair algo estranho. Homens valentes da antiguidade, gigantes. Parece que aqui está demonstrando de onde saíram os gigantes. Porém, no dilúvio, Deus mata toda a humanidade. Só se salvam 8 pessoas. Se você continuar lendo aqui esses relatos relacionados ao dilúvio, você vai ver. Entrou na arca Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé, que eram os seus 3 filhos, e as 3 esposas desses 3 filhos. Nada mais. Não dá detalhes, por exemplo, de que uma dessas 3 mulheres era gigante ou era descendente de um gigante. Não dá. Por que eu estou colocando essa possibilidade aqui, de que uma das mulheres era descendente de gigante? Porque depois do dilúvio volta a nascer gigante. E lá na terra de Canaã tinha um monte de gigante. Vocês lembram que quando o povo de Israel sai do Egito e Deus manda Moisés escolher 12 homens, um de cada tribo de Israel, e enviar como espias a Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Eles chegam lá, ficam 40 dias espiando a terra, conhecendo, e voltam para o deserto, ali onde está acampado o povo de Israel, e trazem ali um relatório de tudo que eles viram. E eles relatam que ali eles viram homens de grande estatura e gigantes. 2 coisas, hein? Homens de grande estatura e gigantes. Vocês querem conferir comigo? Vamos lá em Números 13. Números 13. Ali conta a história de quando Moisés envia esses 12 espias a Canaã. Olha só, no versículo 25 diz quando eles já voltaram, ó, ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. E aí, vocês conhecem a história, dos 12 espias, 2
pensavam positivamente, que era Josué e Calebe. Eles falaram, olha, vamos lá, nós vamos vencer, Deus vai nos ajudar. Mas os outros 10 desanimaram o povo de Israel todinho, dizendo que o povo de lá era grande e lá estavam os gigantes e era uma terra que devorava os seus moradores. Vamos ver aqui na Bíblia mesmo o que diz aqui, ó. No versículo 27, relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Eles trazem fruto da terra. Você lembra até que é algo impressionante, um cacho de uva precisa ser levado por 2 homens. Tudo muito, né, grande. Muito bem, aqui, então até aqui, ó, mana, leite e mel, realmente. Versículo 28. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grande. Também vimos ali os filhos de Enaque. Ó, quem são os filhos de Enaque? Bom, se você procurar em outros textos da Bíblia, você vai ver que os filhos de Enaque eram gigantes. Ah, mas isso aí não prova nada. Tá bom, vamos lá no versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. Olha só isso aqui. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Homens de grande estatura ainda não são gigantes, tá? Poderia ser um homem alto como um jogador de basquete. Então, todos os moradores de Canaã eram homens de grande estatura, não gigantes. Por que eu digo isso? Porque no versículo seguinte, no 33, ele fala assim, ó, os 10 espias negativos, né? Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Nós nos víamos como gafanhoto diante deles. E para eles também nós éramos gafanhotos. Esses eram os gigantes. No versículo 32, eles dizem que todos os moradores da terra eram homens de grande estatura, muito grande, alto, imagino forte. E no 33 fala, e vimos também os gigantes. Então, os gigantes são uma coisa diferente dos homens de grande estatura. Beleza? Agora, olha só. Essas pessoas que eles viram ali eram descendentes de Noé, porque era centenas de anos depois do dilúvio. Tinham que ser descendentes de Noé. Mas da onde que sai esse povo? Vocês sabem que um dos netos de Noé se chamava Canaã. E ó, é o mesmo nome dessa terra que eles tinham que conquistar e aonde estavam os gigantes. Vamos tentar buscar mais informação então a respeito desse neto de Noé. Nós vamos voltar lá no livro de Gênesis, agora no versículo, no capítulo 9. A partir do versículo 20, conta a história de depois que Noé sai da arca, ele planta uma vinha. Olha só o que diz. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e se descobriu no meio da sua tenda. Plantou uma vinha, bebeu do vinho, ficou bêbado e tirou toda a roupa dentro da sua tenda. Aí aconteceu uma coisa. Cão, vamos lembrar o nome dos filhos de Noé? Sem, Cão e Jafé. Cão, um dos filhos de Noé, olha só, versículo 22. E Cão, o pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Quem é que viu o pai nu? Cão. Ah, mas não foi Canaã? Não, não. Aqui, ó. Cão, que é o pai de Canaã, viu a Noé nu. Tá? E é curioso porque até aqui não tinha dado a descendência de nenhum dos filhos de Noé. O primeiro nome de algum neto de Noé é esse aqui. Cão, pai de Canaã, ele coloca aqui, porque a descendência dos filhos de Noé é só depois, no próximo capítulo, no capítulo 10, é que vai tocar na descendência de Noé. Mas agora olha algo curioso. O Cão, que era pai de Canaã, vê o pai nu. Ele sai fora, conta para os 2 irmãos, Sem e Jafé. Os 2 irmãos entram na tenda com uma capa, viram de costa para não ver o pai nu e cobrem o pai. Depois que passa o efeito do vinho, Noé descobre o que tinha feito Cão e aí ele amaldiçoa alguém. Ele amaldiçoa Cão. Olha só quem é que ele amaldiçoa.
Versículo 24 e 25. Despertando Noé do vinho, soube que o seu filho mais moço lhe fizera. E disse: Maldito seja cão. Certo ou errado? Errado. Aqui está dizendo assim, ó, versículo 25. Maldito seja Canaã. Eu não entendo como é que pode. Cão viu o pai nu e é Canaã que é amaldiçoado. Servo dos servos seja aos seus irmãos. Se você ler até o final do capítulo 9, você vai ver todas as maldições ali que teve Canaã. Então, Canaã é o mesmo da terra de Canaã, de onde surge o nome da terra de Canaã. Aqui não prova nada, né? Pô, então, vamos lá na descendência de Cão. Capítulo 10, ó, Gênesis 10, versículo 6. Vai falar os nomes dos filhos de Cão. Os filhos de Cão: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. O quarto nome aqui dos filhos de Cão é Canaã. Então aqui a gente comprova, Canaã era filho de Cão. Agora a descendência de Cão, a descendência de Canaã, perdão, a partir do versículo 15. Ó, Gênesis 10, 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Ete, e o Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, o Arqueu. Todos esses nomes aqui que acabam com eu, se você lembrar lá da história de Israel invadindo a Canaã e guerreando contra os povos, vai ver que são os mesmos nomes. E no versículo 18 diz, continuando ali, ó, ao Arvadeu, ao Zamareu, ao Amateu, depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então, os cananeus são essas pessoas que moram lá na Canaã, uma terra que mana leite e mel, que Deus promete aos filhos de Israel, manda 12 espias lá para ver como era a terra, e esses 12 espias chegam relatando de que lá nessa terra todas as pessoas eram de alta estatura e ali também estavam os gigantes. Viram da onde que saíram os gigantes depois do dilúvio? Saem da descendência de Cão. Mas e aí? Cão era filho de Noé, igual Sem e Jafé, e Noé era descendente de Sete. Que mistura de ADN aí teve para que nascesse gigante da descendência de Cão. Olha só, pessoal, existe uma teoria, tá? Porque a gente vai pesquisando para tentar entender as coisas por curiosidade, porque isso aqui não é ponto de salvação, beleza? Não é ponto de salvação. Isso aqui não vai te tirar do céu, se você sabe isso, ou te levar para o céu se você não sabe. Não, não. Não é. É curiosidade. A gente começa a estudar a Bíblia, vê curiosidade, começa a pesquisar. Existe uma teoria, tá? Que... Vamos lá, como é que eu falo isso? Que a mulher de Cão, antes de se casar com Cão, teve relação com um gigante ou um descendente de gigantes. Beleza? Isso antes do dilúvio. Ela não ficou grávida desse anjo caído, ou desse gigante, ou desse descendente de gigante. Não. Cão tem vários filhos com ela depois. Mas dizem por aí que o ADN do gigante, ou do anjo caído, ou do descendente de gigante, ficou no corpo dela. E quando ela teve os filhos de Cão, um desses filhos nasce gigante, tá? Nasce diferente. E esse filho é o Canaã, o quarto filho. Por isso, quando Cão vê o pai nu, Noé não amaldiçoa Cão, amaldiçoa o filho de Cão, que tinha uma estrutura diferente de um ser humano. Tá? Ele amaldiçoa a Canaã. E depois dos descendentes de Canaã saem esses homens de grande estatura, né? E também aí os gigantes. Essa é uma teoria. Eu já ouvi em 2 lugares diferentes, mas eu não consegui encontrar a fonte. Que ultimamente a ciência está descobrindo coisas relacionadas ao ADN das pessoas. E descobriram que quando um homem mantém relação sexual com uma mulher, ele, mesmo que não a engravide, ele acaba deixando o ADN no corpo dela, tá? Por que eu estou explicando isso? Daria sentido se a mulher de Cão tivesse tido relação
com um anjo caído, ou com um descendente de gigante, ou com um filho desses filhos de Deus que tiveram filhos com as filhas dos homens, tá? Então, se ela teve essa relação e o ADN desse homem ficou no corpo dela, ainda que ela não tivesse engravidado dele, em algum momento, em um dos seus filhos, teria esse ADN e aí geraria uma raça diferente de seres humanos que no futuro apareceria os gigantes. Porém, essa é só uma teoria, pessoal. É uma teoria, parece que o pessoal quer arrumar coisa para a cabeça e vão inventando coisas, né? Mas o pior de tudo é que tem sentido, tem mais sentido isso do que dizer que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete e que as filhas dos homens eram descendentes de Caim. Tem mais sentido, porque se você pegar hoje alguém que crê em Deus e que tenta fazer a vontade de Deus e ele casa com uma mulher que não crê em Deus, a gente poderia comparar aqui um homem que é filho de Deus, porque ele tenta fazer a vontade de Deus, ele é religioso, e a filha do homem, que não quer nem saber de Deus, não é religioso, nem acredita em Deus. Os dois se casam e aí os filhos vão nascer gigantes. Hoje estaria acontecendo também. Quantos e quantos religiosos se casam com mulheres que não são religiosas e essa mistura não sai gigante, então não tem lógica. Ah, mas naquela época tinha lógica. Pois eu não vivi naquela época, a única coisa que ficou daquela época para mim agora é esse relato aí. E aí eu lendo no meu idioma, eu entendo que os filhos de Deus não são filhos dos homens. As filhas dos homens são humanas, mas os filhos de Deus não tem como. Eles têm que ter sido os anjos caídos. Então, se juntam e aí nascem algo diferente do que é o ser humano normal, os gigantes. Essa é a explicação que você vê segundo o estudo aí. E depois do dilúvio, provavelmente tenha ficado, apesar de Deus ter matado toda a humanidade, ficado só esses 8, ou essa mulher era descendente de um gigante, mulher de Cão, porque Cão era filho de Noé. Bom, poderia ser a mulher de Noé também, né? A mulher de Noé poderia ter sido descendente de um gigante, e aí passou o ADN para o Cão, que passou o ADN para o Canaã. Poderia ser. Mas poderia ser a mulher de Cão, que era descendente de um gigante, e tinha o seu ADN, e quando teve o quarto filho com Cão, ali saiu o ADN do gigante no Canaã, e depois Canaã vai ter gigante lá na terra dele. É tudo questão assim de teorias e teorias, tá? Não tenho a resposta, pessoal. Eu procurei na Bíblia toda, eu estudo muito a Bíblia, não encontrei uma resposta. Porém, ficam aí algumas dicas para a gente pelo menos tentar imaginar, porque, volto a dizer, vai ter teólogo que fala, não, fiquem tranquilos, essa é uma linguagem poética, é uma linguagem figurada, são somente símbolos, é um pouquinho de exageração para dar ênfase à história, tá? Então, os gigantes, na realidade, não são tão grandes assim, são homens altos e tudo mais. Peraí, mas eu também tem argumentos contra isso daí. Por quê? Vocês sabem e lembram quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul. Esse foi o primeiro rei de Israel. Ele era da tribo de Benjamim. Seu pai se chamava Quis. E quando você vai ver a descrição de como era fisicamente Saul, a Bíblia fala que ele era o mais bonito, o mais belo de todo Israel, que não tinha ninguém mais bonito que ele, e que ele era mais alto que todo mundo. Ele se sobressaía a todos do ombro para cima. Todos. Vamos ler comigo isso aí? Ó, tá lá em 1 Samuel 9, versículo 2. Olha aqui. No versículo 1 fala que tinha um homem da tribo de Benjamim que se chamava Quis. E no versículo 2 fala, ele tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Essa é a primeira descrição. Ele é o mais bonito de todos, Saul. E desde os ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. Esse era um homem de grande estatura, tá? Saul era um homem de grande estatura, provavelmente como um jogador de basquete dos dias de hoje.
Eu tenho um amigo que é jogador de basquete. Eu tenho foto com ele. Vou mostrar aqui para vocês, eu que tenho 1,70 m do lado dele, como é que é. Olha só. Estão vendo aqui? Isso aqui é um homem de grande estatura. É um jogador de basquete. E esse sou eu. Um homem baixo, né? 1,70 m. Mas dizem alguns teólogos que os israelitas daquela época, depois de alguns achados aí de esqueletos deles, tinha aproximadamente isso daí. O homem médio tinha entre 1,60 m e 1,70 m. Então, né? Ele é um homem de alta estatura. Tenho foto com outro gigantão. Esse meu amigo aqui, ele tem 2,11 m, mas eu tenho foto com um cara que tem 2,39 m. Só que ele não é jogador de basquete, dá pra ver, olha aqui, ó. No corpo dele é diferente, não vê um pouco assim, meio desengonçadão, né? Vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um homem grande, tá? Não é um gigante. São dois homens de grande estatura. E Saul, segundo o capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 2, ele se sobressaía de altura a todo o povo. Ah, mas isso é uma exageração, só estava dando ênfase. Pera, então vamos lá. Na Bíblia, quando repete muito, não quer dar ênfase de que é verdade? Então você vai lá no capítulo 10, versículo 23, e fala o seguinte: fizeram um sorteio para saber quem que ia ser o rei de Israel. O povo queria muito um rei. Samuel, que era o profeta, faz um sorteio. Entre as tribos sai a tribo de Benjamim. Entre as famílias sai a família de Quis. Entre os filhos de Quis, pá, Saul. E aí, quando Saul escuta que ele ia ser o rei, ele foge, fica com medo e se esconde. Deus fala para eles aonde que ele se escondeu, no meio das bagagens. E aí eles vão até as bagagens, encontram a Saul e o trazem. No versículo 23 diz o seguinte, ó. Vou repetir, 1 Samuel 10, 23. Correram e o trouxeram dali. Estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo desde os ombros para cima. Outra vez confirmando de que Saul era um cara muito alto. Agora, aonde que está a minha questão aqui? Eu acho que quando os espias voltam lá de Canaã para trazer a notícia, e lá no capítulo 13 de Números, no versículo 32 e 33, eles falam: todas as pessoas de lá são pessoas de grande estatura, são grandes demais. E lá nós vimos os gigantes também. Para mim aí já separa o que é um homem muito alto e o que é um gigante, beleza? E aqui, olha só, quando os filisteus vão lutar contra os israelitas, os filisteus têm a ideia de mandar um homem, que é o gigante que eles tinham, Golias, para lutar contra o melhor guerreiro de Israel. E aí, para ver quem é que se anima a vir. Se eles lutam somente os dois, quem ganhar essa batalha ganhou a guerra. Ninguém de Israel quis enfrentar esse gigante. Aí eu fico pensando, se ele era um homem de grande estatura, somente de grande estatura, como um jogador de basquete, e ainda como dizem alguns, ele tinha a doença do gigantismo, então ele era todo desengonçado. Se ele fosse um cara todo desengonçado, você acha que um guerreiro de Israel treinado, que já tinha lutado um monte de batalhas, vencido um monte de exército, não ia ter coragem de lutar contra um cara grande, desengonçado? Eu acho que teria sim. Não, mas ninguém se animou. Ou seja, era assustador o tamanho desse cara. E outra, por que não lutou Saul contra ele? Se Saul se sobressaía a todos, era um homem de grande estatura, se Golias era só um homem de grande estatura, e Saul era de grande estatura, pois seriam rivais aí, né, que dariam conta um do outro. Eles poderiam ter lutado. Mas não, nem Saul quis enfrentar aquele gigante. E aí, graças ao milagre de Deus, encorajou a Davi. Davi vem, ganha essa luta, mata Golias e os israelitas ganham a guerra contra os filisteus. Vocês sabem como é que foi. E tem outros relatos de outros gigantes, por exemplo, Golias tinha um irmão gigante também, chamado Lame, e Elianã matou a Lame, que era gigante, que tinha a mesma arma que Golias. Vocês podem confirmar isso em 1 Crônicas, vamos junto lá, 1 Crônicas 20, versículo 5, diz o seguinte: tornou a haver guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou a Lame, irmão de Golias, o giteu, que tinha uma lança cuja haste era como um eixo de tear. Ó, no versículo 6, dá a descrição de um outro homem de grande estatura, tá? Que tinha 24 dedos, 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé.
E o sobrinho de Davi matou esse homem de 24 dedos. Tá aqui, ó, quando ele insultou a Israel, Jonatas, filho de Simeia, que era irmão de Davi, o matou. Então nós vamos ver outros relatos de gigantes na Bíblia. Tá? Gigante, para mim, pelo que eu leio, é uma coisa e homem de grande estatura é outra coisa. Porque se o gigante fosse homem de grande estatura, os espias não chegariam separando as coisas. Ó, todo mundo lá é de grande estatura e lá também estavam os gigantes. Outra coisa, se Saul era de grande estatura, por que ele não lutou contra o Golias, que era de grande estatura, segundo os teólogos? Eu acho que Golias era gigante sim, sem contar que a Bíblia dá o tamanho de Golias. Tá? Se você for lá em 1 Samuel, 17, versículo 4, dá a altura de Golias. Olha só, 1 Samuel 17, 4. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. 6 côvados e 1 palmo de altura. Pois olha só, 3 metros e meio. 3 metros e meio não é um jogador de basquete. Um jogador de basquete, os mais altos que jogaram na NBA, teve 2 que tinha 2 metros e 31 e um que tinha 2 metros e 29. E eu conheci esse homem que eu tirei a foto aqui, segundo ele, porque eu não medi, ele tem 2 metros e 39. Tá? Isso não é ser gigante. 3 metros e meio dá pra gente falar que é gigante. Então os gigantes existiram. Segundo essa leitura, pode ser que os teólogos dirão, não, mas você tem que ver que a Bíblia ela foi traduzida a vários idiomas antes de chegar no português. Nós temos que ir ao original. Então tá, vamos ao original. Alguém poderia colocar nos comentários aí o original, se lá fala que se era gigante mesmo ou não. E outra coisa, se essa questão pudesse chegar ao Dr. Rodrigo Silva e ele pudesse analisar esses textos, analisar esses argumentos e poder responder, eu estaria muito agradecido e eu acho que tiraria a dúvida de muitas pessoas, já que ele participou de escavações onde foi encontrado esqueletos de homens daquela época e tudo mais, ele poderia dar mais detalhes a respeito do tema. E se esse tema te preocupa muito, esquece ele, tá? Isso aqui é só curiosidades, não é ponto de salvação, não é ponto de salvação. Tá? O que nós precisamos pensar sempre é crer em Jesus Cristo, crer que Ele morreu pelos nossos pecados, aceitar esse sacrifício, viver uma vida segundo a vontade dEle e esperar a volta dEle. Ficamos aqui com mais essa questão que mexe com a nossa mente. Nos vemos no próximo vídeo e se cuidem. Um abraço.